Campina Grande, segunda-feira, 24 de junho. Na última sexta-feira, dia 21, iniciou o inverno no hemisfério sul, estendendo-se até o dia 22 do mês de setembro. Por isso, ultimamente tem chovido bastante e tem feito muito frio em nossa região. Queremos ainda informar a todos que hoje também celebra-se o dia de São João. É bom lembrar que João Batista, se estivesse vivo hoje, jamais ele iria aceitar esta celebração, esta oblação, até porque ele mesmo afirmou: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua ou desapareça. Portanto, nós, embora tenhamos nesses dias muita festa regada a comida regional, a danças folclóricas como quadrilha, forró, lembramos que se João Batista estivesse vivo hoje, certamente ele protestaria toda essa oblação. Hoje também celebra-se o Dia Internacional do Leite, o Dia do Caboclo e também o Dia das Empresas Gráficas, que, aliás, hoje quase nem mais existe. Porém, ainda há uma relembrança daquilo que a gráfica representou em tempos passados. Logo mais estaremos ouvindo mais uma palavra ministrada por este que vos fala, iniciada na última sexta-feira, e eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. E ainda você ouvirá neste nosso programa uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, porém, façamos uma oração de agradecimento. Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. O início desta semana, última deste mês de junho, e eu te peço nesse momento uma bênção toda especial em favor de cada família, de cada internauta, de cada telespectador que está em sintonia com o nosso programa. Abençoe cada família e dá-nos a continuidade e um resto de semana sobre a tua direção, porque sem ti nada podemos fazer. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de
olhos fechados. Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso. E é por isso que nós vemos os homens cometendo crimes absurdos, sem ter o menor sentimento de tirar uma vida, como quem está matando uma barata, como quem está matando um inseto. O homem e a graça de Deus, baseada nessa introdução, nos revela e nos mostra que o homem, mesmo estando em uma vida desordenada, distante de Deus, separada desde lá a queda, os nossos pais aprenderam algumas coisas. Primeiro, e hoje também nós podemos dizer que isso estende-se a nós, eles aprenderam que a sua comunhão com Deus e a felicidade de ambos dependia única e exclusivamente da obediência à autoridade daquele que o criou conforme a sua imagem e semelhança. Eles aprenderam isso. É como que alguém que às vezes diz: fulano, não faça isso assim, 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 não. Se você fizer, você vai se arrepender. Mas a pessoa diz: não, eu vou fazer. Está obstinado a desobedecer, às vezes uma orientação do pai, da mãe. Tudo bem, vai. Depois que leva um bocado de peia e apanha muito, aí bem que fulano me disse, bem que meu pai me advertiu, bem que minha mãe me orientou. Eu devia ter dado ouvidos, porque eu podia ter evitado essa desgraça, essa tragédia na minha vida. Isso acontece quando o homem realmente optou, desde que o homem optou por desobedecer a Deus. Segunda coisa, eles aprenderam a conhecer e a reconhecer o caráter de Deus. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que eles até então não conheciam. Não conheciam. Passaram a conhecer depois que eles realmente saíram da presença de Deus. E a terceira coisa, eles aprenderam ainda que existe um tentador que se relaciona e que realiza como enganador a antiga serpente, conforme Apocalipse nos diz, no capítulo 9. Ele continua a enganar o homem por desobedecer a Deus. Portanto, meus irmãos, após a queda, os homens, literalmente falando, em Adão, morreram. E é por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz ainda mais: o salário do pecado é a morte. Eu vou passar para vocês, dentro de alguns instantes, um vídeo que mandaram para mim hoje, e eu louvei a Deus porque encaixa com esse estudo aqui. O Dr. Carlos Alberto, não vou pedir agora não, deixa eu comentar aqui primeiro. Ele jogou isso aqui em redes sociais, eu passei até para o grupo da família da igreja. E ele está mostrando que não temos uma explicação que realmente traduza o profundo e imensurável amor de Deus por quem não presta, por quem teve de forma consciente um ato de insubordinação, de desobediência,
de desrespeito à soberania, ou à soberana vontade de Deus. Então, todos nós trazemos no nosso sangue o vírus do pecado que os nossos pais cometeram lá no Éden, e por isso todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória e da graça de Deus. Então, Deus ofereceu aquilo que já no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, foi dado como sinalização, como uma metáfora, não é? Ilustrando o ato dos nossos pais terem cobrir-se da nudez com as folhas. No capítulo de Gênesis, nós encontramos o Senhor, Gênesis 3, 21, fazendo provisões de vestimentas, de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Capítulo 3 de Gênesis, verso 21. Então ali está logo o primeiro sinal, a primeira demonstração de que não era por pretexto que o homem, por mais que fizesse, argumentasse com Deus, que ele teria que justificar-se porque ele tinha desobedecido e vivido naquela condição de uma pessoa pecadora. Aquelas vestes que eles procuraram cobrir a nudez de folhas são arranjos, são fantasias que jamais cobriria a sua nudez. E aí Deus fez uma promessa lá em Gênesis 3,15: da semente da mulher ele haveria de trazer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente que os havia enganado. E aí no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ali estava figurativamente falando uma projeção do sacrifício do Cordeiro de Deus, que um dia haveria de ser imolado, para cujo sangue pudesse nos remir e nos lavar de todo o pecado. Inclusive, meus irmãos, quando Jesus aqui esteve, ele fez exatamente isso. Por um ato de obediência ao Pai, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como já citamos, ao ponto de derramar o seu sangue. Lembrando que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nos diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, verso 14, nós encontramos dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Então Deus providenciou lá no Velho Testamento, Ele fez promessas, e a exigência era que houvesse sacrifício de animal. Por exemplo, meus irmãos, vocês vão entender isso aqui. Os dois primeiros irmãos, Caim e Abel, ambos ofereceram a Deus num altar uma oferenda. Caim ofereceu do fruto da terra, do que ele havia colhido. Fez lá um fogo e a fumaça era como se fosse um aroma que fosse agradável aos olhos do Senhor. Mas Abel ofereceu um sacrifício. Qual dos dois Deus recebeu? De Abel. Ele rejeitou de Caim. Aqui o Senhor estava dizendo a mesma coisa aos nossos pais: olha, vocês quiseram tapar os... Vamos usar aqui uma expressão bem vulgar e uma ilustração muito corriqueira. Vocês quiseram tapar o sol com a peneira? Essas vestes que vocês tentaram se cobrir a nudez com essas folhas, vocês jamais vão se sentirem justificados, ou purificados, ou perdoados. Agora, com o sangue que foi derramado para poder cobrir a nudez de vocês, esse sim. Agora isso aqui é válido, porque houve derramamento de sangue, houve sacrifício de um cordeiro. Assim como o Senhor rejeitou
a oferta de Caim e recebeu a de Abel. Assim, meus irmãos, como no Velho Testamento, o cordeiro, ao ser oferecido, servia como intermediário. Preste atenção no que eu vou dizer. Servia sinalizando o sacrifício do Cordeiro de Deus. O cordeiro, quando era imolado, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem falha, sem defeito, não podia ter mancando de uma pata, não podia ser cego, tinha que ser perfeito, porque simbolicamente falando, representava Jesus. Então, o cordeiro no Velho Testamento era um intermediário, o sacrifício oferecido a Deus como intermediario, intermediação entre o pecador e o penitente, entre o pecado que ele tinha cometido e Deus naturalmente perdoaria. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João apontando para ele. Outra coisa, Jesus tinha duas naturezas, natureza humana e a natureza divina, que nós na teologia afirmamos, na linguagem teológica, união hipostática. Ele tinha duas naturezas, ele era 100% homem, 100% Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Como homem ele teve sede, como Deus ele disse: quem tiver sede vem a mim e beba. Como homem ele teve fome, Satanás tentando lá no deserto: transforma estas pedras em pães se és o Filho de Deus. Mas como Deus ele disse: eu sou o pão da vida. Como homem ele se cansou, estava cansado lá na popa do barco, e os discípulos acordaram-no. Mas como Deus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Então ele tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Esse é o problema dos testemunhos de Jeová, que afirmam, quando procuram argumentar com algum cristão: Jesus é Deus? É. E porque lá na cruz, quando ele estava lá, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não é Deus. Lembremos, irmãos, que Jesus, naquela circunstância em que ele se encontrava, era a natureza humana, homem, que estava ali sofrendo por mim e por você. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque é como um pecador estivesse se sentindo desprezado, separado, distante de Deus. E Jesus tomou essa forma. Por isso que lá no jardim do Getsemane ele disse: se for possível, remova de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Então Jesus hoje, ele é esse mediador. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 2,5, nos diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele também é o Salvador. Ele veio resgatar o homem. Por isso que Maria, a mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versos 46 e 47, ela fez aquele cântico, e na abertura, suas primeiras palavras foram estas: glória a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A própria mãe de Jesus constituindo, declarando Jesus como seu Salvador. Jesus também, ele foi levantado naquela cruz como alguém que poderia nos justificar. É a doutrina da justificação. Lembra-se que, vou repetir, lá no Velho Testamento, os nossos pais se esconderam por entre as folhas para cobrir a nudez. Isso não via de maneira nenhuma resolver o problema. Teve que haver o sacrifício de um cordeiro. Houve derramamento de sangue para que a pele do animal servisse de roupa para cobrir a nudez deles. E aí por isso eles foram ali perdoados e também justificados, conforme Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 11, nos faz essa afirmação. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 11. Eu vou pedir que seja colocado aí no Data Show, para que você leia essas palavras. Eu vou pedir que quem estiver aqui comigo leia essas palavras. Romanos capítulo 5, versículo 11. Vamos lá.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, estas palavras que você acabou de ouvir e ler comigo, mostra que Jesus, ele é esse justificador. A justificação, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ainda no verso 1, nos diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que você passou a desfrutar dela foi no momento que você encontrou-se com Jesus. Antes você tinha medo, tinha pavor, estava como os nossos pais lá no Éden, quando pecaram, tinha medo de Deus, tinha um temor a Deus, mas mais sobre o aspecto do medo. Hoje nós tememos a Deus por respeitá-lo. E também Jesus hoje é o nosso intercessor. Ele está sentado à destra de Deus Pai, conforme vemos em Romanos capítulo 8, versículo 34. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Por que eu estou citando isso? Porque quando Jesus veio restaurar o homem que estava morto nos seus delitos e pecados, ele fez uma obra completa, como mediador, como salvador, como justificador e como intercessor. E aí, meus irmãos, antes que ele viesse, Deus estabeleceu a lei, para que a lei pudesse avultar, mostrar, revelar o pecado que estava dentro de cada um de nós, a natureza pecaminosa, caída, a mentira, o ódio, o rancor, o ressentimento, a inveja, o adultério, crimes, tudo. Jesus mesmo disse: é do coração do homem que procede todos os maus desígnios. Então, quando Deus estabeleceu a lei, foi para mostrar a gravidade daquilo que o homem causou a ele próprio e contra Deus, que o criara conforme a sua imagem e semelhança. O que é que a Bíblia diz lá em Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. E ainda diz também: a alma que pecar, essa morrerá. Veja, irmãos, que Deus, respondendo aquelas perguntas que eu fiz no início, ninguém melhor do que Deus conhece a natureza humana. E foi por isso que Ele providenciou esse ser que foi criado perfeito, conforme a sua imagem e semelhança, por um ato de desobediência voluntariamente e espontaneamente. Deus fez-lhe promessas e fez exigências também, para que este homem pudesse ser resgatado. A desatenção àquilo que Deus havia recomendado trouxe toda essa desgraça que está aí trazendo e levando o homem à morte. A metodologia das promessas e exigências de Deus tem tudo a ver com a imputação, ou seja, de atribuir e lançar na conta de outrem a dívida. Eu ontem à noite estava na congregação lá da Liberdade e falei sobre o livro de Filemon. E eu estou associando o que aconteceu lá entre Onésimo, que era patrão de Onésimo, que era escravo. A história é muito simples da gente relatar, mas Onésimo era escravo de Filemon, e ele cometeu lá um roubo. Ele roubou algum objeto de valor, e por isso ele fugiu, porque inclusive o preso, na época, quando ele era flagrado, descoberto que ele tinha roubado algum do seu senhor, ele era morto. E Onésimo fugiu, e Onésimo foi parar em Roma, e lá no presídio onde Paulo estava preso, ele teve a oportunidade de ouvir Paulo. Inclusive eu estava até dizendo que todo presidiário, digo porque eu vi isso nos presídios onde eu já passei trabalhando, fazendo trabalho de aconselhamento. Todo presidiário, quando chega no presídio, os presidiários que estão lá procuram saber qual foi
o crime que aquele presidiário cometeu. Se foi o 135, 137, se foi fraude, roubo, estupro, procura saber. Então, quando Paulo estava preso, que chega lá Onésimo vai... Certamente Paulo perguntou: e você está aqui por quê? O que foi que você fez? Aí eu roubei meu patrão e tal, meu senhor e tal. Como era o nome dele? Filemon. Ah, eu sei quem é Filemon. E Onésimo cumpriu a pena dele lá. E quando cumpriu a pena, ele ficou livre. Mas Paulo chegou para ele e disse: olha, eu vou mandar uma carta para Filemon, para que ele lhe receba, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Essa carta é considerada a carta amável, é uma carta que fala do amor. E aí Paulo, no capítulo 1 de Filemon, versos 10, 18 e 19, que eu chamo a atenção dos irmãos para essas palavras de Paulo, ele diz o seguinte, verso 10. Paulo escreveu de punho nessa carta: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Verso 18 e o verso 19. Se ele te deve alguma coisa, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te dizer, te alegar, que também tu me deves a ti, até a ti mesmo. Paulo fez exatamente isso que, na metodologia das promessas e exigências de Deus, ele fez tudo para atribuir e lançar na conta de Jesus toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida foi lançada lá na pessoa do Senhor Jesus. Acredito que você, internauta, telespectador que esteve desde o início do nosso programa, tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através desta palavra. Só tenho que agradecer a sua preferência, a sua teleaudiência em nosso canal, através do YouTube e através da TV Master, TV a cabo, canal 20. Deus abençoe a você e toda a sua família. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele deu o céu, para cada rio ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim.
terra ou mar, onde Deus mandar.